Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, quem vos fala é o professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem. Obrigado por estar aí participando desta pré-aula, a lição número 7 da nossa revista da CPAD. Hoje nós estaremos falando da lição número 7, a tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. E você, meu irmão ou irmã, que ainda não fez inscrição, por favor, inscreva-se no nosso canal e compartilhe, deixe seu like, tá ok? E quando você se inscreve, você recebe a notificação assim que é lançado a próxima lição. Nosso texto áureo está em 1 João 2,16, que nos diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Amém? A nossa verdade aplicada nos diz: a tentação no sentido religioso é a atração ou sedução para praticar o mal, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos. Nosso texto de referências tem Mateus 4, 1 a 11, tá? Por favor, você lê em casa, que eu já vou para os objetivos da lição. Temos 3 objetivos. Primeiro, conceituar a tentação. Depois, explicar o processo da tentação de Jesus e elencar as tentações de Jesus. A introdução nos diz: há certo paralelismo entre os 40 anos da peregrinação de Israel no deserto e 40 dias e 40 noites em que o Senhor jejuou no ermo, isto é, no deserto, num lugar isolado. Esses cenários têm a ver com as nossas escolhas e atitudes, tá? No deserto, Israel teve que fazer muitas escolhas e essas escolhas os levaram aos seus destinos. Assim também Jesus, tá? Durante esse período da tentação, ele teve que tomar algumas escolhas, teve que fazer algumas escolhas, tomar algumas decisões, e estas escolhas fizeram dele a pessoa que ele foi. Vamos ver a tentação aqui no 1, a aprovação de Refidim, a experiência de Massá e Meribá, e como um teste, né? A tentação como um teste. Bom, o termo tentação ou tentar, né? Os termos tentação e tentar na Bíblia aplicam-se tanto no campo secular como no campo religioso. Ou seja, existem, né, as questões, tá? Sempre haverá as questões de escolha. Deus nos deu o livre arbítrio, tá? E nós temos que saber fazer bom uso dele. As nossas escolhas diárias, elas constroem o nosso futuro, tá? Ou nosso futuro em relação à vitória ou derrota, ok? A aprovação de Refidim. Veja a palavra tentação, tá? Você pode entender de vários significados, né? Tentação pode ser teste, provação e instigação, tá? Então você pode ver esses termos, tá? Na palavrinha tentação. Ou maçã, né? Massá, tá? Massá, na verdade, significa tentação, e Meribá, contenda, tá? São os termos que a gente vai usar nesta lição. Os israelitas, neste contexto de Refidim, eles estavam tentando o próprio Deus. Vamos entender aqui melhor. Veja, a experiência de Massá e Meribá. Ninguém deve testar a Javé, pois o nosso dever é crer nele. Meus amados irmãos, tá? Talvez você vai notar na revista que eu troquei a palavra, né? Quando disse assim, nosso dever é obedecê-lo, tá? Mas por que eu troquei nosso dever é crer? Porque quando cremos é que obedecemos de fato, tá? Não podemos pensar, tá, numa ação simplesmente ritual. A verdadeira obediência, ela tem por base o crer. Lembre-se que quando Eva creu no que Satanás lhe disse, ela fez o que Satanás sugestionou, ou seja, obedeceu a Satanás. Então, quando a pessoa crê no que Deus disse, ela vai fazer aquilo que o Senhor disse, você vai obedecer aquilo que o Senhor disse.
mas a base disso está no crer. Amém? Então, testar a Deus é questionar sua fidelidade no pacto, duvidar, né? Não crer na sua autoridade, tá? Ou descrer da sua autoridade. Testar a Deus é questionar a sua fidelidade no pacto, duvidar, não crer, tá? ou na sua autoridade, tá? Vamos ver aqui, né? No 2 aqui na nossa lição, ou seja, ou descrer, tá? Desculpa, eu errei aí, né? Testar a Deus e questionar a sua fidelidade no pacto, duvidar e não crer, tá? Na sua autoridade. Eu coloquei um D a mais. Bom, quando então estamos dizendo de testar a Deus, tá? Você está dizendo, mas será que Deus vai fazer mesmo? Tá? Isso é duvidar de Deus. Eu não posso duvidar de Deus. Quando eu duvido, estou dizendo que Ele é infiel, que não é capaz de fazer o que Ele disse que ia fazer. Ele não vai cumprir a sua palavra. No texto nos disse que voltaram atrás e tentaram, né, ou puseram Deus à prova e limitaram ou irritaram o Santo de Israel. Salmo 78, versículo 41. Veja, meu amado irmão, minha irmã, que o texto, quando eu colocou tentaram, eu coloquei outra tradução, que eles puseram à prova, ou no texto às vezes traz limitaram, e eu coloquei também outra tradução da Bíblia, que irritaram. Porque o texto às vezes traduz limitaram ou irritaram? Porque no hebraico justamente está nos dando a transparecer que quando a pessoa não crê em Deus, limita a ação de Deus. Mateus 13:58 justamente vai nos dizer, tá, que Jesus, né, ele não pode fazer muitas coisas, né? Por quê? Porque ele estava, né, as pessoas, né, não creram nele, tá? Então essa é uma questão que nós temos que ter cuidado. Se você descrê daquilo que o Senhor disse, tá? Eu vou ler aqui o texto de Mateus 13:58, né, que fica mais fácil para a gente entender, tá? Diz assim: Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Veja que Jesus foi limitado, a ação de Deus foi limitada por seres humanos porque não creram naquilo que Jesus poderia fazer. Então, se tem uma coisa, tá, que faz que Deus, né, não faça aquilo que Ele disse, é quando nós não cremos nele, tá? Então isso nos priva da bênção de Deus. A questão como um teste, a tentação como um teste. Em Gênesis 22:1 diz: tentou Deus a Abraão. Esta é a revista corrigida. A revista corrigida fiel disse que provou Deus a Abraão. E a nova versão internacional diz: pôs Abraão à prova. Veja que os três termos, tá, em questão, a palavra tentar e provar ou provou, tá, está colocando não que Deus esteja levando Abraão ao pecado, mas sim, tá, neste contexto a finalidade é revelar ou desenvolver o nosso caráter. Então, quando Deus, né, prova Abraão e Abraão se dispõe a dar o filho, tá, e Deus diz assim: Abraão, agora eu bem sei, né, que tu crês em mim, né, que você confia em mim. Não que Deus não sabia, tá, o quanto Abraão cria, mas Abraão precisava conhecer seus limites. Abraão precisava se conhecer a si mesmo, tá? E isto é importante. As provas, tá, elas vêm, né, as provas que Deus permite na nossa vida, justamente vêm para nos revelar a nós mesmos quem somos. Se você ler Deuteronômio 8:2, você vai ver que o Senhor disse que deixou eles passar fome, né,
para que soubesse o que estava no coração. Então, cada um de nós precisamos nos conhecer. Será que de fato, eu tenho fé em Deus? Então, na hora da prova, a minha escolha, as minhas decisões provam quem sou eu. Então, a tentação está nesse termo de provação, como uma prova, como um teste, para revelar quem sou eu para mim mesmo, e assim criar um caráter, desenvolver a minha capacidade de decidir de forma dentro da vontade de Deus. A tentação de Jesus: levado ao deserto, depois sobre o jejum de Jesus e como a tentação aconteceu. A tentação de Jesus era de esperar que aquele que veio para desfazer as obras do diabo enfrentasse a reação de Satanás. Veja, o inimigo realmente queria parar o ministério de Jesus. Jesus disse que ele veio para desfazer as obras do diabo. E Jesus está no deserto, a Bíblia nos diz, e o deserto é um lugar onde os seres humanos percebem a grandeza de Deus e a fragilidades humanas. Assim foi com Moisés e Elias. Quando falamos de deserto, estamos falando de um momento de solidão, um momento de nós e Deus, um momento onde precisamos realmente nos conhecer. Oséias 2,14, o Senhor disse: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Veja o que está dizendo. Nós precisamos em algum momento irmos realmente para o deserto. Precisa o ser humano um momento para pensar e repensar sobre si e sobre Deus. Quando nós nos encontramos então num momento de provação, aí nós conhecemos realmente quem é Deus e quem somos nós de fato. Sobre o jejum de Jesus, em Mateus 4:2 nos diz: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Este caso de jejum de 40 dias, só teve, além de Jesus, Moisés e Elias. Eles praticaram esse tipo de jejum. Agora entenda, meu amado irmão, minha irmã, que esse tipo de jejum acontece com orientação específica de Deus. São fatos bem específicos. Isso nós temos que entender. Não é um padrão. Eu vou jejuar 40 dias que Jesus jejuou. Não, isso tem um objetivo claro. Cada situação tem esse objetivo. Porque Deus não simplesmente quer uma questão de sacrifício, mas se obedecer a sua palavra. Ou seja, se Deus te direciona, amém. Se Deus não te direciona a jejuar um período prolongado, não vá só por ir, tá bom? Você tem que entender, jejuar é bom, mas por tempos prolongados só com a direção de Deus. Como a tentação aconteceu? Está claro que Satanás se apresentou a Jesus de forma visível, mas os detalhes são desconhecidos. Então, essa tentação foi literal, aconteceu de fato. Jesus, diz Paulo, que ele é o segundo Adão, e foi tentado como 100% homem. Jesus, ele está aqui humano, 100% humano. É claro que ele também está 100% Deus, mas a tentação é na limitação humana. Então vamos entender um pouquinho mais dessa tentação, para você ver que Jesus ele enfrentou uma tentação de fato. Disse a primeira das três últimas tentações, depois a segunda tentação e a terceira tentação. E depois vamos ver as respostas de Jesus. A tríplice tentação. Jesus foi tentado em todos os 40 dias. Veja o que Lucas 4:2 nos disse. 40 dias foi tentado pelo diabo. Então a Bíblia, ela só nos mostra 3 tentações que nos dão uma visão geral da tentação.
e são listadas essas três, tá? Mas não aconteceu só as três, são uma visão geral. 40 dias foi de tentação. E depois disso ainda, diz a Bíblia, Satanás continuou tentando Jesus durante todo o tempo do seu ministério. Você vai ler no texto que, terminada a tentação, Satanás foi embora até momento oportuno. Ou seja, sempre ficou procurando tentar Jesus. A primeira das três últimas, um dos objetivos era incitar Jesus a usar seus poderes em benefício próprio, ou seja, ter uma ação independente. Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E uma coisa que Jesus disse posteriormente é que ele só fazia o que o Pai lhe dizia para fazer, ou aquilo que ele via o Pai fazer. Ou seja, Jesus disse: eu sou totalmente dependente do Pai. Então, uma das tentações que Satanás coloca é que Jesus tome iniciativa própria, use os seus poderes para benefício próprio. E nós então entendemos agora, que é importante nós também não ceder a agirmos de forma independente sem a orientação do Pai. Ok? Outro ponto a considerar nessa primeira tentação é que Satanás quer levar Jesus a duvidar da sua identidade. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, ou seja, você é ou não é? Se tu és, transforma as pedras em pães. Mas Jesus não transforma as pedras em pães. Por quê? Porque ele não precisa provar nada para Satanás. E isso é importante para você e para mim. Quando nós sabemos quem somos, não precisamos provar a ninguém isso. Eu sei quem sou eu, e isso é suficiente. Não vou estar gastando meu tempo, me estressando, tentando provar aos outros quem sou eu. O que interessa é eu saber quem sou eu saber a minha identidade. E Jesus também não perde tempo, provando a Satanás quem ele era, se ele era ou não era o Filho de Deus. Um terceiro ponto que nós precisamos observar nessa primeira tentação é que Satanás quer levar Jesus a duvidar da providência divina. Satanás disse, transforma as pedras em pães. Agora observe como Jesus responde. Disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas 4:4. Veja que quando Jesus está dizendo que ele nem só de pão o homem vive, mas de toda a palavra, ele está citando Deuteronômio 8:3. E se você ler todo o contexto lá do deserto, todo o contexto de Deuteronômio, Êxodo, Levíticos, Números, o contexto é o quê? É que Deus disse que mandaria maná, ou seja, providência, no tempo certo a cada dia. Deus mandaria o pão, o maná, todos os dias, 6 da manhã, ou seja, dentro de um horário. E as pessoas, Deus disse assim: você vai pegar só uma porção de maná, porque amanhã eu estou falando, Deus dizendo, eu estou prometendo que amanhã vai ter pão fresquinho, então durma sossegado, não se preocupe com o amanhã, creia na minha palavra, não fique juntando pão, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a minha palavra. Ou seja, se você crê, você vai dormir sossegado e amanhã o maná vai estar na porta. E a Bíblia diz que 40 anos o maná esteve na hora certa, marcada por Deus. E o que Jesus está dizendo é justamente isso: eu não vou transformar as pedras em pães, porque eu confio que meu Pai vai enviar o pão na hora certa. Veja que Mateus 4:11 nos diz que, acabada a tentação, os anjos vieram e o serviram. Ou seja, Jesus confiou, dependeu de Deus, que Ele sempre providencia no tempo certo, e Deus providenciou o pão. Então, cuidado, meu amado, Satanás quer nos levar às vezes a duvidar
da providência de Deus. Mas se Deus prometeu que há de suprir nossas necessidades, devemos confiar nele. A segunda tentação, o objetivo é induzir o Senhor Jesus a tentar o Pai e persuadi-lo a um ato de vaidade. Já tentar Deus, né? Satanás vem, né, parafraseando aqui, né, é como se Satanás estivesse dizendo: Deus não falou, né? Ele deveria cumprir, né? Ou seja, Deus falou que vai guardar você de tropeçar em pedra alguma. Se você pular do templo, Deus vai fazer isso, Deus vai te proteger, porque Deus não disse que ia fazer. Agora, se você pula e não acontece, vamos ver se Deus é verdadeiro, né? Vamos ver se Deus cumpre ou não cumpre a sua palavra. Na verdade, Satanás está tirando o versículo fora do contexto, tá? Para interpretar de forma errada, porque nesse contexto desta tentação, tá? Deus não está prometendo, tá, fazer isso, né? Livrar, tá? Jesus, né? Ou quem quer que seja, né? Simplesmente, tá? Por uma questão de vaidade, tá? De exibicionismo, né? Salmo 91, 11 e 12, tá? Deus não está prometendo livrar alguém quando alguém está se exibindo mesmo, meramente, mas quando acontece algo necessário e Deus nos livra. Então não precisamos fazer nada para testar ou para duvidando das promessas de Deus, porque sabemos que é fiel. Então o inimigo quer motivar Jesus a tentar o Pai, a testar se Deus vai cumprir ou não, tá? Não precisamos fazer teste de Deus. Deus foi fiel, sempre foi fiel, tá? E Ele cumpriu todas as suas promessas e é digno de confiança. Certa vez Lutero disse: se alguém existe que devemos duvidar desse alguém, é o diabo, porque sempre promete e nunca cumpre. No entanto, Deus sempre cumpriu as suas promessas, então Ele é fiel. A terceira tentação, este último ataque consistia em induzir Jesus a se apoderar do domínio do mundo por meios ilícitos, ou seja, independente dos planos do Pai. Veja, Deus tem um plano, tá? Que é o caminho da cruz, né? O caminho até a morte, para Jesus, depois de ressuscitar, ir para o trono. Já o inimigo, né, ele sugere a Jesus, tá? Que há caminhos mais curtos, né? Não precisa seguir aquele plano do Pai, né? Jesus poderia agir independente dos planos do Pai. Lembra que Satanás sugeriu a mesma coisa para Adão e Eva lá no jardim, né? Satanás disse assim: Deus disse para não comer, né? Vocês vão morrer. Vai nada, come, pode agir independente daquilo que Deus disse, vai dar tudo certo. Não deu. Então Jesus, como o segundo Adão, ele não age independente do plano de Deus. Agora entenda, tá? Quando disse Satanás disse, né, que vai dar, né, os reinos, tá? Na verdade, Satanás, tá? Ele tem o seu domínio, tá, dentro das ideias ou sistemas de pensamentos mundanos, tá? É o mundo das ideias, não é o mundo físico, ok? Então o objetivo é fazer Jesus pensar em obter a coroa sem suportar a cruz. Esta é a questão, tá? Não está interessado em si, tá, nos reinos. A questão aqui é fazer Jesus pensar, tá, em um caminho diferente daquilo que Deus propõe, tá? Então, se Jesus pensa já, tá, num caminho, né, independente, num caminho diferente, aí estaria duvidando dos planos que o Pai tinha para ele. E feito isto, Jesus estaria pecando, tá? Então Satanás em nenhum segundo é superior a Jesus, né? Ele como tendo algo para dar a Jesus. Jesus sempre foi Senhor, tá?
Jesus tanto é que demonstra seu senhorio quando ordena dizendo, né, retira-te, Satanás, e Satanás vai embora. Então Jesus é que manda, Jesus é o Senhor, mesmo estando no seu corpo físico, na encarnação, Jesus é Senhor. Tá? E quando Satanás está sugerindo, né, que se prostrasse diante dele e lhe daria os reinos, tá? Está sugerindo para Jesus pensar em obter a coroa sem suportar a cruz, ou seja, agir de forma independente dos planos do Pai. Amém? Bom, a resposta de Jesus: o ataque diabólico sempre é nas áreas sensíveis do ser humano. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ou seja, nós temos desejos naturais e Satanás se aproveita desses desejos naturais e ele vai nos incitar a agir de forma descontrolada nestes desejos. É bom ter desejos, é normal ter desejos, mas nós devemos controlar os desejos. E Jesus, né, ele venceu Satanás. Como? Pelo poder da palavra. Jesus, a cada tentação, ele disse: está escrito. Meu amado irmão, minha irmã, como é que você vai vencer as tentações? Quando você ler a palavra, a ponto que essa palavra fixe na tua mente e no teu coração, no teu inconsciente, a ponto que quando venha a tentação, automaticamente você diga: está escrito. Então Jesus nos provou que é possível vencer o maligno no dia a dia, quando nós dizemos está escrito, ou seja, conhecemos a palavra, meditamos a palavra, então agimos conforme essa palavra. Diante dos fatos aqui expostos, aprendemos a não subestimar a força e os ardis de Satanás e seus demônios, pois ele ousou tentar o próprio Filho de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, revistamos-nos da palavra e da fé no Pai e venceremos as tentações. Creia, meu amado irmão, minha irmã, você é vencedor, você é vencedora. Deus nunca nos deu uma prova além daquilo que podemos suportar. Antes, com a prova, Ele já também traz a porta de escape. Tá? Então, enfrente a situação e segure a sua bênção. Deus abençoe. Hoje nós conceituamos o que é tentação, explicamos o processo da tentação de Jesus e elencamos ou colocamos em lista, né, as tentações de Jesus. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por estar aqui participando. Inscreva-se, tá? Por favor, inscreva-se no nosso canal e compartilhe. Deus abençoe. Uma boa escola dominical.